Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso 29º dia de leitura. Estaremos iniciando hoje o capítulo 12, a parte 3 do livro, com o tema Pais, Homens que Acreditam em Nós. Estaremos iniciando a leitura do capítulo 12 hoje e concluindo amanhã. Vamos perceber aqui como é bom ter em quem nos inspirar. A leitura de hoje está fantástica. Por isso, te convido a compartilhar, a comentar, a curtir, para que o YouTube assim, entenda a relevância dessa leitura, desse vídeo, e assim distribuir a outros homens. Você também pode estar compartilhando o link da nossa playlist, todos os áudios que nós já gravamos desse livro, né? Estamos chegando no final da sua leitura, e convidar outros homens a desfrutar desse momento abençoador. Eu sou o pastor Patrick Ribeiro, é uma alegria estar nessa jornada com você. Leitura de hoje. As horas mais difíceis ocorriam de manhãzinha, depois de uma luta inútil para adormecer. Ele continuava deitado enquanto sua mente o levava a uma aventura na montanha russa. Havia uns poucos momentos de calma, seguidos de uma subida longa e torturante, por uma encosta conhecida e íngreme em direção a uma altura medonha. Depois, uma queda súbita, uma onda de loucura descontrolada e pensamentos translocados e desorganizados que o mergulhavam em um terror paralisante. Os pensamentos tinham um aspecto em comum. Todos os inquietavam. O telefonema de uma professora preocupada com as notas baixas do seu filho. Qual o motivo do problema? Seu filho era preguiçoso, indisciplinado, rebelde, lento de raciocínio? Que futuro ele teria? Pensou então na filha. Ela se encontrava naquela fase esquisita pela qual todas as crianças passam, mas parecia que a situação caminhava em direção a problemas mais sérios. Preocupação exagerada com o peso e a possibilidade de um transtorno alimentar parecia cada vez mais próximo. Aos 13 anos de idade, a aparência importa muito mais do que antes. Os abraços e os elogios do papai não provocavam o mesmo sorriso de 3 anos atrás. E lá estava a esposa, dormindo profundamente no outro lado da cama. Mas o coração deles estava a quilômetros de distância. Ele se perguntava se a paixão desaparecera. Dos 19 anos de romance em declínio, só estava uma caixa vazia de comprometimento. Às vezes, a chama reacendia, mas nunca muito tempo. Como seria o casamento dali a 10 anos, quando os filhos não morassem mais com eles? A proximidade entre o casal voltaria realmente? Ele seria capaz de descartar as fantasias e as visitas ocasionais a sites de pornografia na internet, sua única fonte de excitação sexual? Ele olhou para o relógio. 00:23. Outras preocupações lhe passavam pela mente, sem que ele tivesse resolvido as que atormentavam. Dinheiro, faculdade para os filhos. Talvez o filho não conseguisse entrar. A filha precisava cursar a faculdade. Bem, no momento, suas chances de um futuro brilhante eram remotas. Ele estava cansado de viver cuidadosamente dentro do orçamento, de guardar $20 por semana para futuras férias e depois gastá-los com despesas inesperadas. A última foi a conta do encanador. Ele deveria ser capaz de consertar o vazamento. Os pensamentos voltaram. O trabalho era cansativo. O diploma em administração de empresa o habilitava a ocupar o cargo de gerente de nível médio em um pouco mais. Será que ele aguentaria continuar sentado atrás da mesa por mais 20 anos? A essa altura, ele sabia o que devia fazer. A rotina era conhecida. Pegou o roupão e a Bíblia. Desceu rapidamente a escada antes que o choro irrompesse e acordasse a esposa. Às vezes, ele gostaria de chorar. Seria bom ser cuidado por alguém.
via as preocupações da esposa, sentia a mão dela em seu ombro. Ele já havia sentido, e era bom, mas nunca o suficiente. Não, desta vez não. Ele conseguiria se controlar, apresentaria suas preocupações ao Senhor, lembraria das promessas de Deus e pediria para conhecer sua presença. Encontraria coragem para seguir em frente com confiança dentro da confusão de seu mundo incerto e assustador. Acendeu a luz e sentou-se. Sentou-se na mesma cadeira, de modo semelhante aos anteriores. O pânico deu lugar às lágrimas. Ele chorou convulsionalmente. Ajoelhou-se e chorou até não poder mais, sem saber se a esposa ouvia. Se ouviu, não desceu a escada. Voltou a sentar-se na cadeira e abriu a Bíblia. Leu por alguns minutos e começou a pensar no pai. Ergueu os olhos da página e desceu ao suave impulso que o dirigia àqueles pensamentos. E cedeu ao suave impulso que os dirigia àqueles pensamentos. As palavras piscaram em forma de flash em sua mente, como uma propaganda em uma marquise quando as luzes são acesas. As palavras eram essas: o papai está aqui. Ele lembrou-se das histórias e das imagens de uma enfermidade que deixara seu pai desempregado por 2 anos, com 3 filhos com menos de 10 anos de idade. Da mãe que trabalhava muito sem se queixar, mas parecia sempre cansada. Do pai esforçando-se para sorrir, mas às vezes saindo para dar longas caminhadas. Da família toda ajoelhada no quarto. Podia ouvir a voz do pai: logo vou voltar a trabalhar, querida. Deus proverá. Então você vai poder ficar em casa. E o emprego chegou. E o papai ganhou um bom dinheiro. A situação estava melhor, mais fácil e mais feliz. O pai, porém, ainda parecia inquieto. Vez por outra, ele sentia tensão entre os pais. Nunca soube o que era. Às vezes, o carinho entre eles parecia forçado. Havia mais lembranças do pai tentando ser firme em algumas internações hospitalares, nos altos e baixos normais e nos horários corridos dos filhos, durante um período de 5 anos de telefonemas da escola, debatidas da polícia na porta e das várias audiências no juizado. E depois o sofrimento e a vergonha por ter se desligado do conselho da igreja. O filho mais velho da família havia partido o coração dos pais inúmeras vezes. Ele se lembrava das lágrimas e das orações do pai. A imagem do pai orando antes das refeições não lhe saía da mente. Cabeça curvada, voz baixa, um pouco trêmula de vez em quando. Pai, que passamos a confiar em sua bondade. Obrigado por tua fidelidade, por meio de Cristo, tornando-nos seguidores dele. As palavras piscaram de novo. Papai está aqui. E o papai conseguiu. Nem sempre estava feliz. Às vezes era horrível estar perto dele, mas de contínuo trabalhando, nunca desistiu de suas responsabilidades e nunca parou de preocupar-se com o filho pródigo. Agora, aos 74 anos de idade, sofrendo terrivelmente pela morte recente da esposa, após meses de sofrimento, ele ainda não estava otimista e animado, mas a calma que ele deixava transparecera mais do que resignação. Ele parecia esperançoso, não o tempo todo, mas quando era demonstrada, parecia poderosa. Ele gostava de dizer: o melhor ainda está por vir. O papai era verdadeiro. Sua paixão por Cristo parecia mais forte que nunca. As palavras eram as mesmas quando ele orava, porém infinitamente mais intensas. A cabeça curvada, a voz baixa, um pouco trêmula, e de vez em quando: Pai, que possamos confiar em tua bondade. Obrigado por tua fidelidade por meio de Cristo. Torna-nos seguidores dele. Ele já vira o filho mais velho voltar ao Senhor depois de 2 divórcios ocasionados por adultério do próprio filho. E sua única neta, filha da única filha, havia sido submetida a 4 cirurgias em 3 anos de vida. Nenhuma garantia quanto ao futuro.
Seu pai, no entanto, continuava a seguir o caminho após 7 décadas. O papai vencera. Às 2 horas, ele fechou a Bíblia, hesitou, depois curvou a cabeça conscientemente e em voz baixa e um pouco trêmula orou. Pai, que possamos confiar em tua bondade. Obrigado por tua fidelidade por meio de Cristo, tornar-nos seguidores dele. Voltou a deitar-se e dormiu. Não acordou a esposa. Um pai piedoso transmite 3 mensagens ao filho. Presta atenção, meus queridos. Isso pode ser feito. Você não está sozinho e acredito em você. Muitos homens não receberam nenhuma dessas mensagens dos pais. Faltam alguma coisa na alma dos homens sem um pai presente. Em tempos difíceis, a coragem é pouca. A escuridão parece densa demais para entrar nela. O futuro parece negro. O exemplo do pai não dá muito motivo para os filhos se tornarem homens bons. Homens fortes, homens virtuosos, homens amorosos. Talvez eu não consiga, eles pensam. Ninguém nunca mostrou o caminho, ninguém demonstrou que isso pode ser feito. Talvez desistir, contemporizar, passar alguns momentos de prazer barato para aliviar o sofrimento não seja uma má ideia. Talvez faça sentido encontrar um caminho mais largo, mais confortável, que o caminho estreito na qual estamos andando. Afinal, quem se importa com isso? O que temos a perder? E se cometermos um pecado óbvio, muita gente vai balançar a cabeça e dizer: sabe o que aconteceu com o Bob? Sempre desconfiei dele. Será que ele conhecia o Senhor de verdade? Ele estragou tudo. Ouvi dizer que a esposa dele está sofrendo muito. Acho que vão divorciar. Ninguém vai se importar. Ninguém vai olhar para nós com esperança. E isso dói. Nossos amigos passam a ser menos importantes para nós. Quando frustra o filho, o pai provoca batalhas na vida do filho, batalhas que o filho nunca deveria enfrentar. Quando um homem nunca ouve outro homem declarar ao longo de sua vida o que é possível avançar em direção à maturidade, seja o que for que a vida trouxer, que alguém sempre lhe importou e sempre vai se importar com ele, que alguém respeita o seu coração e sabe que ele pode vencer. O homem que nunca ouve essas afirmações vai sentir no centro de seu ser um buraco profundo que lateja com dor desesperadora. Há algo faltando que deveria estar ali. E estaria se ele tivesse tido um bom pai. Este capítulo é um chamado para que os homens tomem duas atitudes. Primeira, enfrente a realidade de seu relacionamento com seu pai. Se foi ou é uma tremenda decepção, admita a perda. Aceite a tristeza, chore por ela. Não encubra o problema com palavras que soam como se fossem cristãs. Ele fez o melhor que podia. Estou grato por não ter sido pior. Deus deve ter um propósito em tudo o que Ele permite. Enfrentamos os fatos penosos. Você desejou com todas as forças que a situação fosse diferente. Deseja que seja diferente agora, mas não consegue achar uma forma de melhorá-la. E isso dói. Enfrentar a situação da forma que ela é, talvez desperte o desejo em seu coração de conhecer seu Pai Celestial, mas somente se o sofrimento não degenerar em amargura que permanece despercebida e incontentável. Uma conscientização maior de seu anseio por um pai pode lhe trazer à memória os homens que foram como pais para você ao longo de sua vida. Talvez de forma imperfeita, incompleta, mas ainda assim de forma significativa. Seu coração se aquece ao lembrar-se de um avô, de um tio, um pastor jovem, um professor do ensino médio, um treinador esportivo. Talvez você reconheça um pai espiritual em Jeremias, Elias, Jó, Pedro, homens que lutaram, que erraram, que se sentiram abandonados e sozinhos, que conheceram
a fidelidade de Deus nas provações e nas disciplinas? Homens cujas vidas lhes dizem que você também é capaz, mas enfrente a realidade de seu relacionamento com seu pai. É a primeira coisa a ser feita. A segunda, imagine o que você poderia significar para outros homens, principalmente para os mais jovens que vêm atrás de você. O vazio de não ter um pai piedoso não será preenchido se você se tornar um pai piedoso para outra pessoa. Talvez intensifique mais a dor, mas o vazio será cercado por um senso de propósito, e isto trará alegria. Aquela marca única de alegria cristã que apoia alguém que sofre em vez de dar um fim ao sofrimento. Uma alegria estranha, que mais parece um motivo para ir em frente, como a alegria de uma criança no Natal. Os jovens universitários podem ser mentores dos alunos do ensino médio, podem sair com eles, comer pizza juntos, conversar sobre garotas, notas e regulamentos, ensiná-los a jogar tênis, consertar carros ou computadores. Homens que geram filhos têm a oportunidade e a responsabilidade óbvia de transmitir mensagem tripla de paternidade a eles. Homens sem filhos, tanto os casados quanto os solteiros, e pais com mais idade, que não veem os filhos adultos com frequência, podem ser pais espirituais de outros homens na comunidade onde vivem. Este capítulo é um chamado aos homens para que tenham um vislumbre do que podem significar para aqueles que os observam. Leitura fantástica, gente, e para mim, pessoalmente, tocou muito. Amanhã daremos continuidade ao capítulo 12, no dia 30, né? 3 marcas de um pai piedoso. Uau! Já estou com expectativa de ler com vocês, tá bom? Novamente, eu peço para compartilhar, curtir, comentar e permitir que outras pessoas sejam abençoadas com a leitura de hoje. Um aviso também. Ontem eu fiz uma ferramenta com base nos padrões de comportamento apresentados por Larry Prep. Então eu te convido a preenchê-la e depois de preenchê-la você entrar em contato comigo, tá? Os meus contatos estão aqui nas redes para você receber a resposta. Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.